meus amigos, muito especial aos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos os simpatizantes dessa doutrina amada. Nós vamos fazer um trabalho hoje homenageando o nosso querido mestre de todos os momentos, Allan Kardec. E para fazer esse trabalho, eu vou contar uma história muito linda do nosso querido irmão, amado mestre Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era um dia muito frio, aqueles dias gelados de Paris, e ele estava na janela, olhando para a rua, com lágrimas em seus olhos, imaginando assim que achava que ia parar, porque eram tantos ataques, tantos problemas, e que ele já estava ficando sem força. Olhava para a janela, aquele dia gelado e melancólico. De repente, olhou, voltou, sentou na sua mesa de trabalho e pensava muito forte que realmente ele não estava mais com força de fazer nada. De repente, Gabi, a sua doce Gabi, entra no seu escritório com um pacotinho na mão e um papel de seda embrulhado, o Livro dos Espíritos. E ele abre aquele livro, surpreso, e aí estava escrito: ao senhor Allan Kardec, lhe devolvo esse livro com o coração cheio de gratidão. Encontrei-o na ponte, debaixo do poste, no dia que eu estava decidido a me jogar. Queria acabar com a minha vida, porque já tinha perdido o emprego, minha esposa tinha falecido de tuberculose e eu me encontrava em agonia. Para mim, a vida não representava mais nada. Mas me distraí e encontrei esse livro. Abri e achei muito interessante. Ali me sentei, comecei a ler, fiquei entusiasmado, me levantei e segui o meu caminho, com o livro debaixo do braço. Aquele livro, naquele momento, salvou a minha vida. E salvou a vida de tantos companheiros que eu emprestei, que estavam com o mesmo problema que eu. Então eu lhe devolvo com muito carinho. E realmente o livro estava com muito carinho. Esse rapaz trabalhava numa editora, numa gráfica, naquele tempo, e ele colocou aquelas palavras em letras douradas, com muito respeito e muito amor. Kardec, olhando aqueles dizeres, olhando para a Gabi, espantado e admirado, secou as suas lágrimas, abraçou aquele livro e pensou: tenho uma tarefa grandiosa pela frente, não posso esmorecer. Então, essa história verídica do nosso querido mestre nos traz uma força realmente linda, profunda, porque ele, para fazer esse trabalho da codificação, sofreu bastante. Ele começou a sua tarefa como professor, naquele liceu que ele montou, em casa mesmo. Depois teve a ideia grandiosa de aumentar, passar para um lugar alugado, ali como sócio de seu tio.
Ele trabalhava muito, ajudava muitos jovens que não tinham condições de pagar. E, de repente, faliu. Seu tio também colocou o dinheiro da escola, né, em negócios não muito sérios e acabou com toda a parte monetária. E Kardec, né, muito desgostoso, teve que fechar sua escola, voltando a dar aulas em casa. A trajetória de Kardec é muito dolorosa. Quando a gente vai lá no livro O que é o Espiritismo, estudar a biografia desse amado mestre, vai sentir que não foi fácil a sua caminhada. Mais adiante, ele teve um problema nos olhos de uma cegueira, que o médico que ele tratou lhe colocou que era aquilo irreversível, que ele ia ficar cego. Ele colocou que não enxergava a mão de alguém que alcançasse a ele para lhe apertar a mão. Mas ele, confiante, se entregou para uma senhora que trabalhava com magnetismo e ficou curado. Então, meus amados, vejam como foi doloroso o caminho do nosso mestre, até chegar nas mesas girantes. Ele precisou passar por sérias dificuldades, mesmo sendo um homem brilhante intelectualmente, né, com grande cultura, com grande estudo, mas toda essa formação de Denisard foi exatamente para fazer esse trabalho grandioso que ele nos deixou codificado. A essência dessa doutrina amada, o carinho que, quando ele verificou que aquelas mesas tinha fatos inteligentes, né, ele se dedicou de corpo e alma. A tarefa dele é grandiosa, meus amados. E nesse dia 3 de outubro, que se comemora o seu nascimento, em 1804, em Lyon, né, nós temos que estar agraciados, porque hoje nos encontramos aqui, fazendo tantas tarefas, através dessa doutrina de amor, pelo esforço, pela dedicação, pela convicção do nosso mestre Kardec, pelo seu amor à obra, pelo sentimento de fé e de coragem. Então nós precisamos cada vez mais nos dedicar a essa doutrina de amor, porque temos o exemplo grandioso de um mestre, de um professor, de uma inteligência única, que elaborou essas 5 obras magnificamente, por excelência. Começando por O Livro dos Espíritos, que é um legado, né, que traz aqui, dentro dos seus 4 capítulos intensos, né, suas 4 partes, vamos dizer assim, as outras 4 obras. O Livro dos Médiuns, grandioso, que é, né, a nossa força, o nosso conhecimento através da nossa mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso guia moral, onde ele traz toda a força, todo o trabalho das parábolas morais do nosso mestre, nos mostrando um guia único de força, de fé e de coragem. Que quando ele foi dirigido a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava sentindo que precisava trazer uma força para aquele povo
francês que estava na miséria, pós-guerra. E ele foi intuído, né, a sair sozinho por uma praia distante para se dedicar a receber a intuição e montar esse evangelho de amor. O evangelho segundo o Espiritismo. Então ali, naqueles momentos que ele se afastou, ninguém sabia onde ele estava, nem Gabi, porque ele disse que estava abalado da saúde e precisava uns dias se recolher. E nesses momentos que ele estava, nesses dias que ele estava naquela praia, numa casa muito linda de praia, né? Uma jovem bateu na porta do seu apartamento, à procura do mestre. E Gabi disse, olha, ele não se encontra nesse momento. Ela entrou, convidou a moça para entrar, sentou, ficaram conversando. E, de repente, seus olhos, né, ficaram paradinhos. Ela disse para Gabi, o mestre se encontra numa casa muito grande, perto do mar. Numa sala onde só tem 3 janelas. E é interessante que eu enxergo um livro muito grande sobre sua cabeça, que me parece ser a Bíblia. Vejam, meus amados, que recado que essa moça deixou. Essa história se encontra no final do livro Obras Póstumas, né? Que esse livro foi escrito montado, não foi escrito porque estava tudo pronto. Foi montado 21 anos depois que Kardec desencarnou, com seus manuscritos, né? E no final das obras póstumas, está lá contido essa história, muito interessante, que é uma prova, né, meus amados, do trabalho dessa grandiosa criatura, desse espírito grandioso que nos deixou como legado, o Evangelho segundo o Espiritismo. A moça, né, clarividente, enxergou o nosso mestre trabalhando com o Novo Testamento sobre sua cabeça. Que coisa bem abençoada, é uma prova, né? Linda, porque nós não precisamos de prova. As nossas provas estão aqui na codificação. Mas é uma história bem interessante. Na vida do nosso querido Kardec, na sua caminhada, né? Ele tem muitas histórias lindas. Nós precisamos abrir esses livros e estudar essas histórias. Depois, Kardec escreve O Céu e o Inferno, né? Numa época também de tanta dor, porque a França passava, né, por uma miséria muito grande. As pessoas de ruas cada vez aumentavam mais. E ele se preocupava. Então a leitura do Céu e Inferno nos traz, né, essas explicações na primeira parte do que é o céu, do que é o inferno. E na segunda parte, relatórios, né, que ele deixou escrito das suas convocações espirituais de vários tipos de entidades, das felizes até as mais infelizes, que ele convocava nas suas reuniões, né, invocava nas suas reuniões, elas vinham dar o seu testemunho. Então é um livro que nós precisamos estudar também para que a gente fique muito atento a essa nossa caminhada. E para finalizar a obra, né, ele nos deixou a Gênese, que já tem o seu nome, Gênese, um livro maravilhoso que nos fala da criação, na sua primeira parte, depois nos fala, né, dos milagres de Jesus,
fala dos fluidos, né? Porque nós sabemos que milagre não existe, e ali ele explica maravilhosamente os fluidos, da maneira como o nosso Mestre Jesus atuava nas suas curas. E no final da Gênese, é uma parte que nos toca muito nesse momento que estamos passando de pandemia, onde ele traz a nova geração, os novos tempos, né? A nova geração que está sendo substituída, que vai substituir agora, nesse momento, daqui para frente, já está acontecendo, né? Espíritos que vêm com muita força, trazendo da espiritualidade recados para cada um de nós. E aquele homem velho, né? Que não teve mais condições de viver aqui, está sendo enviado para outro planeta, levando também o seu aprendizado. Então nós lemos, estudamos a codificação e vamos aprendendo a lidar, né, com tudo que nos acontece nessa volta. E temos que ter muita gratidão por esse mestre querido, pela dedicação, pelo esforço que ele fez, por momentos que ele também teve, né? Vontade de largar tudo, como a história daquele suicida. Mas a força de Deus, a força da espiritualidade, confiou nesse caráter excelente. Uma tarefa grandiosa. E é por ele que hoje estamos reunidos nesse movimento espírita. É por ele que trabalhamos numa casa espírita, porque ele nos deixou esse legado, essa doutrina de amor, que não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Vamos confiar cada vez mais nessa caminhada. Vamos lembrar sempre das histórias de Kardec. Vamos estudar essa doutrina cada vez mais, nos dedicando, conhecendo, aprendendo, para que possamos colaborar com Kardec cada vez mais. Porque nós nos dedicando, estaremos conhecendo cada vez mais essa doutrina de amor e nos conhecendo também. Porque a transformação íntima só se dará quando nós olharmos para dentro de nós e nos conhecermos melhor. Então, meus amados, ficamos com o pensamento nesse mestre amado, na sua trajetória, na sua caminhada, porque ele foi encaminhado desde os primeiros tempos para fazer essa grandiosa obra. E um dos colaboradores foi Pestalozzi, na Suíça, onde com 10 aninhos ele foi encaminhado, né, para estudar, sendo afastado daquele turbilhão que se encontrava a França. Ali ele aprendeu, trabalhou, ajudou Pestalozzi. Tanto que ele, com 14 anos de idade, adolescente, quando Pestalozzi se afastava fazer alguma tarefa fora, ele ficava no seu lugar como professor, como orientador. Então, cada vez mais temos que ter o coração aberto para esse grandioso espírito que nos legou essa maravilha. E procurar, né? Cada vez mais estudar, cada vez mais aprender, embora sabendo que quanto mais sabemos, menos sabemos, e é por isso que temos que saber muito, aprender muito essa doutrina.
porque eles contam conosco. Contam com a nossa dedicação. A providência divina conta com cada um de nós, trabalhadores espíritas. Então fica aí, meus amados, esse momento grandioso para festejarmos com alegria no coração a data de nascimento do nosso grandioso mestre, Allan Kardec. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Jesus esteja conosco sempre. Que assim seja. Até uma próxima vez. Um beijo grande no coração de todos.